Vamos agora à descoberta dos quarks em 1964. A gente viu que as partículas estão organizadas em famílias, e nos exemplos a gente viu famílias com 8 membros, ou seja, nesse caso, as partículas formam um octeto, né? Então naquele gráfico lá, y com T3, podemos dizer que ali tem uma família, e nós chamamos aquilo de um octeto de partículas. Logo, o octeto ele não pertence a uma... O octeto, então, pertence a um espaço de dimensão 8. E por a dimensão ser muito grande, a gente não acreditou que essa fosse uma representação fundamental. Mas representação de qual grupo ou álgebra, né? Gell-Mann e Zwick, eles de forma independente, eles descobriram que essa é uma representação 8 do grupo SU3. 3, então, é a dimensão de espaço, né, ou seja, da representação fundamental. E, portanto, então, ele vai ter 3 membros, né? Então, vai ser um tripleto. Quem seriam esses caras, né? Aí, nos estudos deles, o Gell-Mann propôs chamá-los de quarks, ele se baseou no romance de James Joyce, e o Zwick chamou ele de ases, né, que são as cartas do baralho. E hoje a gente adota essa nomenclatura, U, D e S. Eu vou chamar isso aqui de quark up, quark down e o quark strange. Antes da descoberta da estranheza, eles já haviam proposto, né, uma família de 2, análogo ao isospin, né? Usou a simetria SU2 para fazer a família de 2 membros. Mas depois se descobriu a estranheza, então teve que passar para a simetria de SU3. E aí também, então, se utilizou como um critério de definição de partículas fundamentais, como sendo as partículas fundamentais são aquelas que pertencem à representação fundamental da simetria fundamental da teoria. Esse dupleto, que veio antes do SU3, ele foi proposto em analogia ao dupleto de spin da simetria SU2. Mas no caso dos prótons agora e dos nêutrons, uma vez que agora nós pensamos o próton e o nêutron como sendo constituído de quarks, de 3 quarks, né? Qual é a simetria que fundamenta os prótons e nêutrons? E a resposta é a simetria quiral. E aí a gente tem a teoria de perturbação quiral, ele vai realizar a simetria quiral, ou seja, vai descrever a simetria quiral por meio do grupo SO2 nesse setor aqui de prótons e nêutrons. A gente chama de setor de partículas sem estranheza. E nesse sentido, os prótons e nêutrons, apesar de não serem mais elementares, eles continuam sendo fundamentais para a teoria de perturbação quiral, porque eles estão descrevendo os fenômenos das interações fortes numa escala abaixo da energia de 1 GeV. A classificação das partículas. Nós vamos ver aqui um histórico breve dessa classificação de partículas, porque ao longo do desenvolvimento, essa classificação começou a sofrer certas modificações. Nós temos o critério baseado na estatística de Bose e Einstein, e aí são os bósons, eles possuem spin inteiro. E tem a estatística de Fermi-Dirac, que são os férmions e que possuem spin semi-inteiro. Aí tem o critério de massa. No critério de massa você tem os leptons, que são as partículas chamadas leves, né? Com as massas próximas da massa do elétron, né? E a comparação é na massa do elétron muito pequena em comparação da massa do próton. E aí os baryons, né? São os prótons, porque eles são muito pesados. E tinha os mesons com massas intermediárias entre massas leptons e baryons. Essa era uma classificação. E apareceu outra classificação baseada no critério da participação nas interações. Os hadrons são as partículas que participam da interação forte, além das interações fracas eletromagnéticas. Já os leptons vai participar das partículas
das interações fraca e eletromagnética. Eles não participam da interação forte. O critério de massa, ficou falho. Por quê? Porque foram descobertos leptons com massas próximas dos mesos. O míon tem massa da ordem de 105 MeV. Né? Vocês viram que o pion tem da ordem de 139, quase 140. E tem os leptons tau, que tem massa de 1784, maior que os 938 do próton, né? Então, mas a gente vai continuar chamando eles de leptons, porque eles só sofrem interações fracas e eletromagnéticas, têm spin meios, e, na verdade, então, eles estão se comportando como um elétron super pesado. O critério atual vai se basear na descrição da física, na teoria de campos quânticos, né, e nas simetrias. Basicamente, você tem dois papéis, como a gente já mencionou, né? Os fermions, ou campos de matéria, eles são, então, agentes da interação, têm spin semi-inteiro, e alguns deles, não todos, são blocos fundamentais na construção de partículas compostas, ou seja, eles formam as partículas. Os elementares, os leptons não hadrônicos, né, não participam de interação forte, são os elétrons positivo e negativo, os míons positivo e negativo, o tau positivo e negativo. E tem os respectivos neutrinos e antineutrinos. E aqui, no caso dos neutrinos e antineutrinos, eles só participam da interação fraca. Tem os quarks, também são leptons, eles participam de interação forte, fraca e eletromagnética. Hoje nós temos 6. O up, o down, o strange, o charmoso, o top e o bottom. E existem também os não elementares, que são vários. O próton, nêutron, sigma, lambda, etc. Veja que o próton e o nêutron, apesar de não ser elementar, eles vão ser considerados fundamentais lá na teoria de perturbação quiral, porque eles são representados pela representação fundamental da simetria SO2 usada para realizar a simetria quiral. Você tem os bósons mediadores de spin inteiro, participam como intermediários da interação. A existência deles é necessária para que a interação satisfaça as simetrias. Então, os bósons de Gauge, esses são considerados elementares. A simetria de Gauge do eletromagnetismo, como a gente já disse, exige que o fóton exista, né? A simetria de Gauge das interações fracas exige que haja o bóson W mais ou menos de zero. Esses bósons foram descobertos depois, foram primeiro previstos e depois descobertos. A simetria de Gauge da interação forte requer a existência do gluon, a mesma coisa. O gluon só foi descoberto depois que ele foi proposto. O bóson de Goldstone, quebra espontânea de simetria do Gauge eletrofraco, requer a existência do Higgs. Então, vocês viram que nos últimos anos foi feito um grande esforço para descobrir o Higgs, né? A teoria já havia previsto a sua existência. Existem os bósons hadrônicos, né? São formados a partir de quarks e antiquarks, por exemplo. A quebra espontânea de simetria quiral requer a existência dos píons. Os píons já existiam e o que a gente precisou fazer é identificá-los eles como fundamentais para a simetria quiral. Existem modelos, né, semelhantes à descrição dos modelos dos píons, que vão justificar a existência dos mesos calm e eta e dos mesos rho e ômega. Só que esses modelos não teve um consenso para que eles pudessem ser respeitados como mesos fundamentais. Tá certo? Então é isso que é o panorama atual, né? Você tem, na verdade, os bósons de Gauge, porque você vai usar a simetria de Gauge para justificar a existência deles. Então, fóton a gente já conhecia lá do eletromagnetismo. E a simetria de Gauge na interação fraca, então, previu esses bósons e a interação forte previu o gluon, né? O bóson de Goldstone previu o Higgs, né? Os hadrônicos já eram conhecidos, mas aí
a simetria SU3 fez a previsão da existência de quarks e antiquarks, e que a gente só foi descobrir bem mais tarde. Então esse é o histórico do desenvolvimento da classificação das partículas. Então vocês estão vendo quão importante as simetrias e a sua matemática que descreve essas simetrias. Basicamente, se vocês perceberem que a definição de partícula elementar, né, vai utilizar conceitos matemáticos para podermos definir o que é uma partícula fundamental. Então, o fato dela ser elementar não significa que ela é fundamental. E o fato dela não ser elementar não significa que ela não seja fundamental, né? Prótons e nêutrons não são elementares, mas são fundamentais.